dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos do curso de Olericultura, que é o professor Jardel, e hoje dando continuidade à nossa aula sobre a cultura do tomateiro. Então, a parte 2, primeiro ponto aqui é a questão dos sistemas de cultivo do tomate. Então, no sistema de cultivo de mesa, ele pode ser subdividido no sistema de cultivo de campo e no sistema de cultivo em ambiente protegido, tá? Então, nesse caso aí, se dá preferência para esse sistema de cultivo em ambiente protegido pela qualidade dos frutos, né? Geralmente, sistema de cultivo em campo é um sistema mais utilizado aí para a produção de tomate industrial. É claro que a campo, né, a gente tem diferentes sistemas, né, no Brasil, com variações regionais que não chega a descaracterizar. Então, o preparo do solo deve ser realizado 30 a 60 dias antes do plantio do tomate e a profundidade média de preparo de 30 a 35 centímetros. Então, preparo mais profundo e deve-se conciliar a calagem nessas operações, né? Já visto que para você corrigir o pH, você demanda um certo tempo, então você realiza esse preparo do solo de forma antecipada. Aqui nós temos o tomate rasteiro, que é mais utilizado aí para a indústria, e o tomate tutorado para a mesa, né? Então, esses dois sistemas aí, o rasteiro e o tutorado, são as formas de cultivo a campo. Lembrando que a campo você tem a ausência de controles de fatores ambientais como chuva, umidade, então você tem uma pressão grande aí de insetos, pragas e também de doenças. O tomate a campo, então tem a questão do plantio, né? Geralmente é feito aí através de mudas. Essas mudas elas são cultivadas em ambiente protegido e depois transplantadas para campo. Aqui de forma mecanizada, né? Essa transplantio de tomate, então as mudas aqui, e as pessoas sentadas nesse implemento, nessa plantadeira, semi-automatizada, né? Então eles estão fazendo aqui a deposição das mudas no suco de plantio. Então, essa marcação de sucos de plantio deve ser feita em nível ou em gradiente, dependendo aí do tipo de irrigação utilizada, tá? O espaçamento deve ser flexível, adotado espaçamentos maiores no verão, quando a temperatura e a umidade são elevadas, porque espaçamento maior. Como a temperatura e a umidade é elevada, você tem uma pressão maior de doenças, então você consegue arejar melhor, para permitir que a luz incida de forma mais forte ali no interior das plantas, reduzindo essa pressão de doenças, tá? Então, geralmente no verão, quando as temperaturas e umidade são elevadas, e se deseja produzir frutos maiores, de maior peso, 1,10 a 1,20 metros entre fileiras, por 0,60 ou 0,70 entre plantas. Então, além desses benefícios, questão da fitossanitária, né, de doença, você também tem frutos maiores, né, para a mesa. Então, essa é a vantagem aí de você reduzir também o número de plantas aí por metro, tá? Um novo sistema de plantio de tomate, chamado de superadensamento, promove mudanças significativas na produção dessa cultura, né? O que seria esse superadensamento? Então, o modelo permite melhor aproveitamento da área. Você passa aí de uma população de 13 mil plantas por hectare para 44 mil plantas por hectare. Você reduz os custos, né? Um trabalhador que a cada 13 mil pés, então melhora bastante a eficiência, melhor qualidade e produtividade elevada. Então você consegue produzir de 10 a 14 mil caixas, né? Praticamente o dobro da média nesse sistema supradensado. A principal diferença do sistema supradensado está no distanciamento entre plantas, não entre linhas, tá? Então vocês percebam aqui que são uma quantidade muito grande de plantas. O espaçamento é só de 15 centímetros entre plantas, e o número de plantas por hectare chega a 44 mil plantas. Então, é um sistema aí que está sendo utilizado, e é um sistema aí que permite uma maior produtividade e também uma melhor qualidade aí do fruto, né?
Bom, o tomate em ambiente protegido, então a campo, terminamos, né? A gente tem essa questão: tomate para indústria, tomate rasteiro, tomate para mesa, tomate tutorado. No ambiente protegido, pode ser em casa de vegetação ou estruturas metálicas de túnel alto. Então, esse aqui é o túnel alto, né? É onde você consegue ali cultivar o tomate. E aqui as casas de vegetação, onde você tem controle ali, além da questão da luz, você tem ali a questão da umidade, da temperatura interna. Então, você tem um controle maior aí da cultura, tá? Temos que considerar alguns pontos no ambiente protegido. Primeiro, a área em local de fácil acesso. Então, facilidade de escoamento de produtos de dentro da estrutura. Então, nós temos aí tanto a chegada de insumos como inseticidas, fungicidas, como também o transporte aí do tomate, né, para a mesa ou para o supermercado. Então, esse acesso aí tem que ser fácil, tá? Outro ponto importante: a água tem que ser de boa qualidade, em quantidade suficiente. Então, tem uma demanda hídrica bastante alta, né, para irrigação. E, por outro lado, você também tem o principal sistema de gotejo. Então, se você tem água de má qualidade, você acaba entupindo ali os gotejadores e também acaba comprometendo ali a eficiência de inseticidas, fungicidas que são aplicados também, né, via gotejamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com essa qualidade da água e também a questão dos contaminantes, né, que a água pode ter, como coliformes fecais. Então, bastante cuidado com a qualidade da água, seja por parte física, né, algumas contaminações físicas que entopem, como a areia, né, por exemplo, ou a parte da questão da saúde, com contaminantes, como coliformes fecais, e também a questão do pH aí, reduzindo a eficiência de produtos como inseticidas e fungicidas. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa qualidade da água. O solo com boa capacidade de retenção de água e sem pedras. Então, um exemplo ali, um solo de casa de vegetação é um solo que deve ser muito bem cuidado, bastante com questão nutricional e também a questão da retenção de água, né? Não é possível ali a gente ter solos com, por exemplo, contaminação de patógenos como nematóides, fusário, etc., nesse solo, porque são solos ali que nós plantamos todos os anos, uma, duas, três vezes por ano, culturas. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse solo, tá? Topografia é fácil, facilitar a mecanização do manejo ali na casa de vegetação, então também é importante. No ambiente protegido, o espaçamento do cultivar para crescimento determinado, em linha simples, conduzida em uma única haste, é de 1 a 1,10 entre fileiras e de 0,30 a 0,50 entre plantas na casa de vegetação, tá? Então, quando eu falo uma haste, está representada aqui nessa figura, então é um caule principal sozinho. Quando a gente fala duas hastes, originam da mesma planta, mas abrem sim dois caules, né, principais aqui a partir de uma planta. E duas plantas com uma haste, né? Cuidado, o que conta lá é a saída dessas hastes do solo, né? Se for duas hastes de uma única planta, nós falamos duas hastes. Às vezes nós temos ali duas plantas, mas as hastes ficam próximas das outras e pode confundir, tá? Quando a condução ela for de duas hastes, sugere espaçamento de plantas de 0,40 a 0,50. Então, você aumenta um pouquinho ali o espaçamento entre plantas, tá? Para não ter comprometimento ali no tamanho dos frutos. No caso de se adotar fileiras duplas, então, são duas fileiras, uma do lado da outra, aconselha-se manter o espaçamento de 1 metro por 1,10 entre fileiras e 0,4 a 0,5 entre plantas, sendo as plantas conduzidas por uma única haste. Então, no caso de fileiras duplas, uma única haste, espaçamento ali também de 1 a 1,10 m entre fileiras, tá? E 0,4 a 0,5 entre plantas. Cultivado o grupo cereja, que são aqueles tomates tamanho reduzido, manter o mesmo espaçamento entre fileiras e aumentar ali o espaçamento entre plantas, 0,50 a 0,70. Então,
um fruto com mais folhas, né? Considerando o plantio em fileira simples, sendo conduzido em 3 a 4 hastes. Então, você consegue manter uma quantidade de hastes maior pelo tamanho reduzido dos frutos. Então, você aumenta ali o espaçamento de 0,5 a 0,70. Em vez de plantar com 0,4, 0,5, você faz de 0,5 a 0,70, mantendo ali entre fileiras de 1 a 1,10 m. Diversos sistemas de condução com características regionais específicas, cuja finalidade é aumentar a produtividade. Então, reduzir os custos e melhorar a luminosidade e areação, com o objetivo de minimizar a incidência de pragas e doenças. Então, aqui nós temos um sistema com custo reduzido, né, de um tomate rasteiro, não tutorado. Por outro lado, esse tomate aqui, ele tem uma qualidade menor, um tamanho de fruto menor, e pode sofrer mais com ataque de doenças e pragas. Aqui nós já temos um tomate em sistema de ambiente protegido, tutorado, com 2 hastes. Então, um tomate ali que um custo maior, mas com a produtividade elevada, tá? E com a boa questão de luminosidade e aeração aqui em todo o pé. Então, um tomate que sofre menos com incidência de pragas e doenças. E aqui o sistema tutorado em via invertida a campo, né? Que também é um sistema ali um pouco mais caro do que o sistema rasteiro, mas mais barato ali do que ambiente protegido, tá? Que também permite ali uma menor incidência de pragas e doenças, mas por outro lado não tem o controle ali de umidade, molhamento de folha, temperatura, etc., do que o ambiente protegido. Dentro desses sistemas de condução, uma outra classificação está relacionada com o tipo de crescimento. Tá? O crescimento ele pode ser considerado um crescimento determinado, no caso aí a condição de cultivares ou híbridos de hábito de crescimento determinado, ele é indicado para plantas que possuem crescimento limitado pela emissão de uma inflorescência terminal. Então ele cresce até certa altura e depois ele emite uma flor terminal, então ele não cresce mais. Geralmente essas plantas, crescimento determinado, ele tem de 0,70 a 1,20 m de altura, possui entre 8 e 18 pencas, 8 a 12 pencas conduzidas em 3 a 4 hastes por planta, tá? Então, geralmente são cultivados ali no sistema rasteiro, tomates de campo com sistema rasteiro, crescimento determinado, cresce até certo ponto e depois para. Então, continuando, a condução ela é feita realizando-se a desbrota da planta, então isso é interessante, tá? Sempre o tomate ele emite vários brotos, então a operação da desbrota é simplesmente você, com uma tesoura de poda, ou às vezes com a mão, né? Você realizar esse corte, essa desbrota da planta, na altura ali do primeiro ramo floral, e a partir daí determina-se que a planta emita suas novas brotações naturalmente, tá? Então, geralmente você mantém essa operação que se chama de desbrota, uma operação importante no tomateiro ali para reduzir a quantidade de folhas e hastes no tomate, tá ok? No crescimento indeterminado, a diferença é que variam com o número de hastes por plantas, tá? E de planta por cova. Então, vai visando a maior qualidade e o peso final do produto, para atender o mercado de mesa. Então, ele vai crescendo indefinitivamente, né? E, por outro lado, você tem que fazer o manejo para deixar a quantidade de hastes por planta e planta por cova para manter o tamanho padrão de fruto e também um peso final desse fruto, né, para atender o mercado. Considerando cultivares de polinização aberta, onde o custo de semente é menor, são colocadas 2 sementes por células de bandeja, e não é feito desbaste, pois as 2 plantas são conduzidas da mesma cova, né, com uma haste cada uma. Então, você consegue ali produzir 2 mudas, né, e transplantar essas 2 mudas, só que você mantém somente uma haste ali a campo. Isso é comum nessas sementes de polinização aberta em híbridos, quando a semente é muito cara, não compensa economicamente. Dando sequência,
Quando requer frutos mais graúdos, né, para atender o mercado, e a semeadura faz uma só planta por cova, conduzida em somente uma haste, né? Então, aqui nós temos uma planta por cova, somente uma haste, a tendência é que esses frutos ficam maiores. Pode também ser conduzida essa planta com duas hastes, porém, para diminuir a competitividade dos frutos por assimilados, né? Eu falo aí nutrientes, principalmente, é feito um desbaste de frutos nas pencas, né? Então, você reduz ali a quantidade de frutos por penca através de um desbaste, que nada mais do que um arranquio de alguns frutos, ok? Então, comparando aqui o crescimento determinado com o crescimento indeterminado, então, a planta do crescimento determinado, ela é uma planta mais compacta, mais baixa, num porte mais arbustivo, enquanto que de indeterminado, né, ele cresce ali de forma ilimitada. Ele vai sempre crescendo, emitindo flores e frutos e vai crescendo. Aqui não, aqui ele chega até um certo ponto e para de crescer, tá? A colheita, ela é feita somente uma vez, geralmente nos materiais de crescimento determinado, e no determinado ela é feita várias vezes, tá? O crescimento aqui é um crescimento limitado, então ele cresce até certa altura e para, e aqui já é um crescimento indeterminado, ele sempre continua crescendo. Nesse caso aqui, não necessita de poda, num crescimento determinado você não precisa de poda, e aqui você pode fazer as podas de forma escalonada durante o ciclo da cultura, tá? Aqui sempre requer esse tutoramento, essa ligação a cabos ou a bambu, tá? E aqui não precisa fazer o tutoramento no crescimento determinado. Então, essas são as diferenças básicas entre um tomate de crescimento determinado e um crescimento determinado. Geralmente determinado é utilizado para a indústria, tá? Processamento, enquanto que o crescimento indeterminado é utilizado ali para a mesa, tá? Mas pode ter exceções. Aqui os sistemas de condução, então nós temos aqui um sistema chamado de V invertido, tá? Esse sistema de V invertido recebe um nome porque é uma cerca cruzada, um dos sistemas de toramento mais utilizados no Brasil, até constituído no amarrio de plantas e tutores, com estacas de bambu dispostas em forma de V invertido entre duas fileiras consecutivas. Nós temos um esquema de fileiras duplas. Nessas fileiras duplas, nós temos ali o toramento feito com estacas de forma que a gente chama de V invertido, tá? Uma das mais empregadas no Brasil. Nós temos também o sistema vertical, bastante similar ao sistema V invertido. Aqui nós temos um sistema com linhas simples, né? Consiste em uma fita ou arame disposto horizontalmente sobre a fileira de tomates, com altura podendo variar ali de 1,80 m a 2 metros, tá? As plantas, elas são amarradas nesse arame, com fitilhos verticais, que por sua vez serão sustentados pelo arame horizontal. Então, tem o arame aqui de forma horizontal, os fitilhos aqui na vertical, e geralmente para emendar esse barbante ou esse arame aqui na planta, você pode usar essas estruturas, né? São os grampos plásticos que fixam ali o tomate no barbante, tá? Então, acaba mantendo ali o tomate, mesmo em estágios mais avançados, de pé. São estruturas bastante resistentes, muito utilizados a campo. Então, comparando ali os dois sistemas, né, o sistema de V invertido e o sistema vertical. No V invertido, o uso de estacas de bambu. No vertical, a questão dos fitilhos, né, faz aquela ligação entre o arame e a planta. O V invertido, ele tem um menor espaço interno, são fileiras duplas, então você tem uma maior concentração de água e de umidade no interior dessas plantas, favorecendo a incidência de doenças. E já no vertical você tem um maior espaço interno. No invertido, a dificuldade na aplicação de defensivos e fertilizantes, então são fileiras duplas, né? Você
bem fechadas, você não consegue penetrar de forma fácil com esses produtos. Já no vertical, ele permite uma uniformidade nas aplicações defensivas e fertilizantes, tá? Então, essa é a vantagem ali de um em relação ao outro, tá ok? Então, dando sequência, os tratos culturais, nós temos alguns tratos culturais que são feitos no tomate. O tomate rasteiro com fins industriais, não envolve alguns tratos culturais que são necessários para o tomate de mesa, exemplo do tutoramento e o amarrio. Em contrapartida, deve-se ter um forte controle das condições fitossanitárias da área. Tá? Então, nesse caso aqui, a pressão de pragas e doenças é maior do que no sistema de mesa, né? O sistema ali tutorado. Em função do seu cultivo ser rasteiro, claro, né? Esse é o problema. Cria-se um microclima bastante favorável à incidência de pragas e doenças, principalmente ao considerar condições de altas temperaturas que nós temos aqui no Cerrado, tá? Na região aqui de Cristalina e de Morrinhos. Então tem que tomar muita atenção com esse manejo. No tomate de mesa, né, ele possui os tratos culturais específicos que diferenciam o tomate industrial. Exemplo, amontoa. O que seria esse amontoa? Chegar a terra no colo ou no pé, né, da planta. O objetivo aqui é aumentar o sistema radicular dessas plantas e com isso também vai aumentar a capacidade de absorver nutrientes das plantas e também a resistência ali contra tombamento, tá? Deve ser realizado 15 a 20 dias após o transplantio, já tendo sido feita a primeira adubação de base, tá? Então, fez o transplantio das mudas, você pode entrar com esse sistema de amontoa. Pode ser feito de forma manual ou pode ser feito de forma mecanizada com auxílio ali de cultivadores, tá ok? Então, é a operação que nós designamos de amontoa. O amarrio, eu já passei para vocês, é realizada com fitilho de polietileno, tá? O amarrio não pode causar o estrangulamento do caule, muita atenção, e tem que garantir a correta condução da planta. Geralmente pode ser cerca de 5 a 6 amarrios até o topo, e existe ferramenta que facilita a operação de amarrio por serem fáceis de utilização. Exemplo ali, o alceador, que é feito de forma manual, né? Esse alceador. Então, a gente tem aquele fitilho de polietileno, e nós temos também essa ferramenta aí, que é importante. Tá? Geralmente, a gente usa mais aquele exemplo anterior que eu mostrei nos slides anteriores para vocês, que é o fitilho. Ele é mais barato e mais utilizado. Outra operação importante, tá, para o tomate é a questão da desbrota. Consiste na eliminação dos brotos, quando esses estão com 2 a 5 centímetros de crescimento nas laterais da planta. Surge nas axilas de cada folha, realizando a quebra dos mesmos, tá? Então, pode ser de forma mecânica, uma tesoura, uma poda, ou manual. O objetivo dessa operação é reduzir o número de ramos da planta e, consequentemente, reduzir a competitividade por assimilados, né, nas pencas, sendo muito funcional para facilitar a aeração e controle fitossanitário. Então, dois objetivos, pessoal. Você reduzir a doença no meio da lavoura, da planta, né? E também aumentar o tamanho do tomate ali, evitando que a planta ela pegue seus nutrientes e água e direcione para esses brotos, tá? Então, essa desbrota ela é importante ali do ponto de vista da qualidade dos frutos e também do ponto de vista da qualidade fitossanitária do produto, tá ok? Cuidado para não confundir a desbrota com esse outro trato cultural que a gente chama de poda ou capação, tá? Essa poda ou capação é a eliminação do broto terminal das hastes. Então, ali, em vez de eliminar os brotos laterais, nós eliminamos o broto terminal, ou seja, você cessa o crescimento da planta ali. É realizada exclusivamente em materiais de hábito de crescimento indeterminado, claro, né, pessoal? Esse hábito de crescimento indeterminado, o tomate cresce constantemente, então ele não para de crescer.
Então, no caso aqui do indeterminado, você corta e você reduz esse crescimento, tá? No determinado não precisa, ele por si só ele já cessa ali o crescimento quando atinge uma determinada altura. Como a poda tem esse maior controle do crescimento da planta sobre a floração e frutificação, limitando o número de pencas, tá? Também garante aí frutos mais graúdos, por reduzir ali o número de pencas. Todos os cultivares de crescimento determinado dispensam, né, essa poda ou captação. Atenção, só utilizado para materiais de rápido crescimento indeterminado. Função, aumentar o tamanho dos frutos que ficam ali abaixo dessa capação. Tá ok? Então, quando você está atendendo um mercado mais exigente, que exige um fruto maior, você pode fazer essa operação ali para manter esses frutos maiores. Outro tipo de poda, a poda das folhas e o raleio dos frutos. A poda das folhas do tomateiro é recomendada para melhorar o arejamento, né? A questão do manejo ali de luz, reduzindo ali a questão das doenças e aumentando ali a fotossíntese, tá? Daquelas plantas que sobraram, daquelas folhas que sobraram. Reduz os riscos de incidência de pragas e doenças, assim como facilita o seu controle. A eliminação das folhas é de baixo para cima, devendo ser cortadas apenas aquela abaixo das pencas já colhidas, tá? Então, não cortar folhas nas pencas não colhidas. Então, isso é importante para não ter problema. Outro trato cultural está relacionado com a cobertura do solo. Então, a função dessas coberturas do solo pode ser proteger o solo tomateiro de plantas daninhas, então aqui não cresce plantas daninhas, né? Também facilita ali a questão da redução dos agentes causadores de doenças, né? Como doenças fúngicas, altas temperaturas e a questão ali de baixa umidade ali na superfície, tá? Reduz. Tanto por materiais inertes ou restos de culturas anteriores, também é importante ali na redução das doenças, tá? Então, essa cobertura do solo, ela é importante nesses aspectos refletidos e é um trato cultural ali bastante utilizado para a cultura do tomateiro. O tutoramento, eu já falei para vocês, que é a prática de tutorar o tomateiro para consumo in natura, assegura ali maior qualidade do fruto, tanto por fatores diretos como indiretos, então maior aeração, entrada de ar, menor incidência de problemas causados por doenças e pragas, maior facilidade de controle de doença, evitar pisoteio de frutos, etc. Então, esse aqui seria o tutoramento, que nada mais é você amarrar as plantas a essa estrutura aqui, seja de bambu no vém invertido, seja no arame, no sistema vertical, que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, o tutoramento, ele é um trato cultural bastante importante na cultura do tomate, ok? O enrolamento dos folíolos também é outro fator importante ali no... deixa eu voltar aqui, um Beleza. Agora falando sobre desordens fisiológicas do tomateiro, então o rolamento dos folíolos, que é o rolling leaf, é um distúrbio fisiológico provocado ali por estresse ambiental, principalmente questão de umidade no solo, então e também os altos níveis de nitrogênio, ou seja, a aplicação excessiva de nitrogênio, causa essa deformação dessa folha, tá? Esse enrolamento aqui, como mostra a figura. Além do calor, que também favorece, principalmente pelo aumento da evapotranspiração, as questões de seca, as podas intensas realizadas na planta, danos ao sistema radicular e o choque ao transplantar podem provocar esse distúrbio fisiológico ao enrolamento dos folíolos, tá? Isso vai reduzir fotossíntese, vai reduzir a produtividade do tomateiro. Outro ponto ali, o desordem fisiológico bastante importante, é a podridão apical, Rawson and Roth, que é a deficiência de cálcio, provoca essa podridão apical, essas figuras aqui, essas imagens, né, com vários frutos mostrando ali a podridão apical, a questão do manejo de forma inadequada da irrigação, a predisposição genética, ou seja, alguns materiais, eles são mais sensíveis a essa podridão apical do que outra, e a questão também do excesso de adubação nitrogenada, todos eles corroboram com o surgimento dessa podridão apical
no tomateiro. Então, continuando, mais uma desordem fisiológica, a cicatriz estilar, bastante encontrada em tomates, né? Vocês que são consumidores de tomates já devem ter deparado com fruto com essa característica, com essa cicatriz. É provocada pela baixa temperatura antes do florescimento, predisposição genética, então tomate caqui, aquele tomate maior, ele tem a predisposição para cicatriz estilar maior do que outros cultivares. A redução no nível de auxina após a capação, ou seja, o corte lá da parte apical do tomate indeterminado, eles favorecem ali o surgimento dessa desordem fisiológica, denominada ali cicatriz estilar. A rachadura dos frutos é outro problema bastante importante. O que provoca essa rachadura dos frutos? A questão da irrigação, a predisposição genética do material, o excesso de nitrogênio e a deficiência de cálcio, tá? Então, todos eles são importantes para provocar essa rachadura de frutos. É muito comum, principalmente essa rachadura aqui, perto do pedúnculo, né, do fruto do tomate. Os ombros amarelos, né, yellow shoulder, ou yellow eye, ou green shoulder, que é provocado pela baixa luminosidade e temperatura elevada, a predisposição genética do material e a baixa disponibilidade de potássio, né, questão de nutrição. Então, esses são aspectos do ombro amarelo, né, em tomate, também uma desordem fisiológica bastante comum no tomateiro. Escaldadura, também o sunscald, que é a alta irradiância, tá, comum aqui na nossa região devido à alta insolação. Também é provocado ali pelo fator genético, então materiais que têm pouca quantidade de folhas na planta, eles acabam sendo mais sensíveis, né? Então, um manejo ali cultural com fileiras duplas ou mantendo ali duas hastes em vez de uma, acaba ali reduzindo o problema com essa escaldadura no tomate. O fruto oco é um fator que afeta a fixação desses frutos, né? Baixa polinização, provocada ali pela eliminação de polinizadores, como abelhas, alta e baixa temperatura, então, principalmente na região onde a gente tem invernos com temperaturas baixas na noite e altas temperaturas durante o dia, e a baixa luminosidade, tá? Esses são fatores que provocam ali o que nós chamamos de fruto oco, tá? Que é uma desordem fisiológica importante ali também do tomateiro. Em relação à colheita, seleção e processamento, então a colheita ela pode ser feita de forma manual ou de forma mecanizada, tá? Aqui no tomate rasteiro. Geralmente, ambiente protegido é feita de forma manual. As máquinas elas são utilizadas geralmente para tomate indústria, né? Porque tem muito dano mecânico aqui na colheita desse tomate. Então, geralmente, tomate colhido desse sistema vai para a indústria, tá? Isso é um ponto importante a ser ressaltado. A questão, chegando lá na indústria, né, seja para o tomate mesa, seja para o tomate processado, se for para a mesa, você tem a classificação por tamanho, é importante. Se for para a indústria, você tem a eliminação ali de tomates podres, tomates com doentes, né? Tomates ali com matéria orgânica, então, nesse ponto aí você elimina esses tomates verdes, né, misturados ali no meio. Então, nessa mesa de seleção que nós chamamos, nós temos ali os operadores que vão retirando ali, que nós chamamos de tomates de baixa qualidade. Então, aqui nós temos o processamento tomateiro, é importante a higienização, a boa limpeza, que é o amassamento, e aqui se sai na polpa, né, já processada do tomate desses equipamentos. Os equipamentos todos de inox, para facilitar a higienização, evitar a contaminação, são
limpos, né? A qualidade da água ali tem que ser de excelente qualidade. Então, esse é o processamento do tomateiro, tá? É bastante importante. A embalagem, então nós temos diferentes tipos de embalagem, seja para o tomate processado, seja para o tomate de mesa. A embalagem, ela ajuda a vender o produto, então ajuda a conservar esse produto também, mantendo ali um ambiente livre de patógenos e auxiliando ali para a vida útil de prateleira desse produto, tá? Então, você tem diferentes tipos de embalagem, seja bandeja, seja copos, seja ali as nossas embalagens de madeira, né? Os pallets, para transporte e comercialização desse tomate. Então, a embalagem é importantíssima, do ponto de vista ali comercial. Então, gostaria de finalizar agradecendo aí a presença de vocês e me colocando à disposição para qualquer dúvida em relação à nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado a todos que puderam participar comigo aí desse momento. Estou encerrando aqui agora a gravação, tá, da nossa aula.